Bem-vindos, bem-vindos à nossa live número 212, rotina de um gestor de tráfego. Como que você faz para parar de procrastinar, ser mais produtivo e organizar o seu dia a dia como um gestor de tráfego? O que a gente vai ver aqui hoje? Vamos ver aqui esses 5 pontos. Quais são as funções que um gestor de tráfego exerce no seu dia a dia? A gente vai definir as suas demandas essenciais baseadas no seu nível. Vou te explicar como é que você para de procrastinar. Vou te explicar como é que você vai definir a sua rotina e ser mais produtivo. E a gente vai falar da base da rotina de sucesso. Então não, essa aula aqui é sobre tráfego pago, mas a gente não vai abrir ferramenta. Não vou abrir aqui na sua frente, por mais que estejam todas abertas, não vou abrir aqui na sua frente o Google Ads, o Taboola, o LinkedIn Ads, não vou abrir as fontes de tráfego na sua frente aqui. Hoje meu trabalho é falar para você sobre a parte em que você organiza o seu dia a dia para que você seja mais produtivo, e sendo mais produtivo, você vai ter mais tempo livre para fazer o que você quiser, para ficar sem fazer nada, para ver Netflix, para trabalhar mais, para ter mais clientes, para estudar uma coisa nova, para passar tempo fazendo o seu hobby, aquilo que você ama. Enfim, a gente vai dissecar aqui a parte de rotina, porque eu acredito e muito no poder da rotina. E isso pode ser um papo meio coach, e eu sei que parece meio coach, mas eu acredito muito no poder que a rotina tem de transformar a vida das pessoas. Porque a sua rotina, ou assim, a sua rotina ela é um limite que você vai se impor. Porque tem gente que fala assim, eu não gosto de rotina, porque rotina é fazer a mesma coisa todos os dias. Isso é um limite, você está se limitando à sua rotina. E sim, a rotina é um limite. Só que o que você tem que entender, e eu aprendi isso com uma filósofa brasileira que chama Viviane Mosé. Lá quando eu estava lá no ensino médio, eu vi um vídeo dela que ela falava uma frase que me pegou. Ela falou o seguinte: os nossos limites nos potencializam. Você tem que escolher com sabedoria quais são os seus limites. E aí aquilo, cara, tinha uns 14 anos. Aquilo me pegou. Eu falei assim, caraca, meus limites me potencializam. A gente tem que escolher com sabedoria os nossos limites. E aí, desde então, eu comecei a viver isso. Porque sim, eu escolho vários limites para minha vida. Por exemplo, um limite. Eu estou dentro do limite da monogamia. Eu sou uma pessoa, eu sou um cara casado. Tô casado com a Priscila, pretendo ter filhos. E isso me limita. Eu não vou pra balada, ficar pegando mulher. Por quê? Porque eu decidi ter este limite na minha vida. E isso me limita. Só que isso me potencializa em N aspectos. Eu decido ter uma rotina e isso me limita a fazer as mesmas coisas. Não quer dizer que a minha rotina vai ser igual para sempre, mas rotina se pressupõe de que seja igual durante um tempo. E essa minha rotina me limita. Só que isso me potencializa em vários aspectos. Por quê? Porque toda vez que você tem uma rotina, presta atenção aqui que a gente entrou no conteúdo. Toda vez que você tem uma rotina, você está desenvolvendo determinados hábitos. Pedro, se eu ficar 21 dias fazendo a mesma coisa, eu li o livro do O Poder do Hábito, quer dizer que aquela coisa vai ser feita no automático? Claro que não, velho. Claro que não. Eu treino já tenho uns 5, 6 anos da minha vida que eu treino e nenhum dia é fácil. Ontem eu enrolei até o último segundo pra ir treinar. E eu faço isso há 5, 6 anos e ainda assim é difícil. Só que quando você começa a se acostumar que não vai ficar fácil, aí talvez aí neste momento começa a ficar um pouco mais fácil. Mas qual que é a moral da história da rotina? Qual que é a moral da história do hábito, no meu ponto de vista? O hábito, a rotina, eles tornam a sua vida mais previsível. Tá? E por que é bom a gente ter previsibilidade nas coisas que a gente vai fazer? Por que é bom a gente fazer as mesmas coisas? Porque isso nos coloca numa zona de conforto. A rotina, ela passa no começo ela é absolutamente desconfortável, mas ela passa a ser confortável com o tempo. E por que é tão importante a gente estar na zona de conforto, indo talvez contra aquilo que muitas pessoas falam, né? Vamos demonizar a zona de conforto. Virou moda você falar mal da zona de conforto. Por que a zona de conforto ela é boa? Porque você tem que estar confortável em vários aspectos da sua vida para conseguir estar desconfortável, extremamente desconfortável em outros aspectos da sua vida. Tem até um negócio lá que chama a pirâmide de Maslow. O que é a pirâmide de Maslow? É a pirâmide das suas... Vou até abrir aqui, ó. Acabei de me lembrar que tem essa pirâmide. A pirâmide de Maslow, que tem as coisas que você tem que ter na sua vida. Então, como é que eu faço para dar zoom aqui? Tô dando zoom no lugar errado? Não, aqui, quero dar zoom na pirâmide de Maslow. Vamos lá.
Então, a pirâmide de Maslow ela é dividida aqui nesses 5 níveis, que é as coisas que você tem que ter na sua vida. Então, as coisas básicas da sua vida que você primeiro tem que ter, respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção, são as coisas básicas que você tem que ter na sua vida. Então, é claro que a gente tem que ter coisas básicas na nossa vida para conseguir se preocupar com outras coisas. Tem muita gente que fala para mim assim, Pedro, para você é fácil você falar que você é uma pessoa produtiva, porque você tem tudo de mão beijada, você tem tudo, você é rico, você tem dinheiro, quero ver você falar pra uma pessoa que é pobre ser mais produtiva. E cara, eu sei que é muito mais difícil quando você não tem condições, é muito mais difícil. E eu falo isso não de uma posição de alguém que nunca esteve lá, não, eu já estive lá, eu já não tive as condições. E aí a grande questão é, você vai ficar reclamando que você não tem as condições ou você vai trabalhar para ter as condições no futuro? E eu escolhi não ficar reclamando quando eu não tinha as condições, de ficar apontando para quem tem dinheiro, não, ele só consegue porque ele tem dinheiro. E eu decidi pegar toda aquela minha vontade de ter as condições e trabalhar para chegar nesse determinado resultado. Mas enfim, voltando aqui a meu raciocínio sobre a rotina, é o seguinte, a rotina que você vai ter no dia a dia, ela te coloca numa posição confortável. E quando você está confortável nas coisas básicas da sua vida, quando você está confortável em determinadas funções, isso permite que você esteja desconfortável em outras coisas da sua vida. Então, quando você consegue ter ali uma rotina previsível, coisas que você faz todo dia, mais ou menos no automático, porque esse negócio de que a rotina vai te colocar de que os hábitos vão te colocar no automático, eu não concordo com isso, porque eu não sinto isso na minha pele no dia a dia, quando eu tenho o hábito de fazer as coisas. Eu tenho o hábito da leitura, mas todo dia é difícil para mim sentar e ler 30 minutos, 40 minutos de manhã. Eu tenho o hábito de treinar, mas todos os dias é difícil para eu sentar e treinar. Eu tenho o hábito de gravar aulas, mas todos os dias é difícil para eu sentar e gravar aulas. Não é que aquilo se torna fácil, mas é algo que você vai fazendo todos os dias, começa a te colocar numa posição mais confortável. Ou você acha que eu aqui na minha live 212 não estou mais confortável do que eu estava na minha live número 1? Com certeza eu estou mais confortável. A rotina, a prática vai te colocando nessa posição de conforto. E isso permite com que você consiga estar em extremo desconforto em outras áreas da sua vida. E aí você estando em extremo desconforto nessas outras áreas da sua vida, essas são as áreas que mais vão evoluir. Porque o desconforto, a zona de desconforto, você sair da zona de conforto, sim, vai fazer você evoluir, vai fazer você ser uma pessoa melhor, vai fazer você se desenvolver mais naquele determinado aspecto. Só que é insustentável você estar desconfortável em tudo. Se você não está tendo horas de sono, se você não está comendo bem, se você não tem comida, se você não tem a cama para dormir, como é que eu vou exigir que você esteja prospectando clientes de tráfego? Sendo que prospectar clientes de tráfego é absolutamente desconfortável para você. Só que você está tão desconfortável nas coisas básicas da sua vida que eu não posso exigir de você, a gente não pode exigir de ninguém uma vida de completo desconforto. Por isso que a gente tem que primeiro resolver as coisas básicas da nossa vida, criar um mínimo de conforto com essas coisas básicas, para depois a gente começar a entrar em desconforto em outros determinados aspectos. Então eu acho muito pedante a pessoa que fala assim, você não pode ficar na sua zona de conforto. Não, a gente tem que ficar na zona de conforto nas coisas que a gente escolhe. Então a gente escolhe se limitar à nossa zona de conforto em determinados aspectos para que a gente se potencialize aí, porque os limites nos potencializam, para que eu possa, em outras áreas da minha vida, eu ficar desconfortável, absolutamente desconfortável, até que aquele desconforto, depois de um tempo, começa a entrar dentro daquela área que eu chamo de conforto. O que não pode acontecer na vida? É a gente estar confortável em tudo o tempo inteiro. Se você está confortável em tudo o tempo inteiro, se está tudo acontecendo sempre do mesmo jeitinho, quer dizer que você poderia estar evoluindo muito mais. Não quer dizer que você não está evoluindo, mas quer dizer que você poderia estar evoluindo muito mais. Por exemplo, agora em 2022, a gente fez um evento subido ao vivo. Eu nunca tinha feito um evento ao vivo. Nunca tinha planejado tantas palestras na minha vida. Nunca tinha lidado com o problema que é fazer um evento para 4.000 pessoas. E foi absolutamente desconfortável. E eu só consegui fazer esse evento porque eu estava confortável em outras áreas da minha vida, mas foi justamente o subido ao vivo, o evento presencial que a gente fez para 4.000 pessoas, que fez com que eu ficasse absolutamente desconfortável num determinado aspecto e crescesse muito num curto período de tempo. Tá? Então, para mim é para isso que serve a rotina. A rotina ela serve para te dar essa base para que você consiga ter grandes desenvolvimentos num período curto de tempo em aspectos, em coisas que você vai escolher
se desenvolver na sua vida, tá? Então, para isso que serve a rotina, por isso que eu acho importante você ter uma rotina. Tá, Pedro, beleza, mas o que isso tem a ver com tráfego pago? Porque parece só que você tá falando da vida, de se alimentar bem, de dormir bem, de fazer exercício. O que isso tem a ver com tráfego pago? Tem tudo a ver com tráfego pago, porque quando a gente está fazendo tráfego pago, tem determinadas funções que a gente faz no dia a dia. Tá? Então tem funções que todos os dias a gente tem que realizar. E eu chamei isso daqui de, peraí, deixa eu dar o Ctrl C aqui, as funções essenciais que um gestor de tráfego exerce no dia a dia. Muito óbvio, eu sou muito bom com os meus títulos, porque os meus títulos eles expressam exatamente aquilo que eu queria falar. Tá? Então eu separei aqui 5 coisas que eu acredito que todo gestor de tráfego tem que fazer sempre. Você quer ser um gestor de tráfego? Você vai fazer essas 5 coisas. Número 1, você precisa estudar. Parabéns para você que está aqui assistindo essa aula, você está cumprindo essa função. Você está estudando tráfego pago. Inclusive, se você quiser ter um intensivo de estudos de tráfego pago, intensivo de, não só de estudos, mas de aprendizado de tráfego pago, para você se tornar um profissional muito, muito sinistro do tráfego pago, você pode entrar aqui na nossa live número 212, na descrição tem o link para você se cadastrar na semana do gestor de tráfego. Ó, evento que vai acontecer na próxima semana, do dia 1º ao dia 6 de novembro. Então, a partir da semana que vem começa o evento. Todos os dias às 8 horas da noite, uma aula ao vivo. Inclusive, se você entrar no nosso canal do YouTube, a gente liberou hoje todas as aulas ao vivo, tá? Então tem todo o cronograma das aulas ao vivo, estão aqui no nosso canal do YouTube. Então tá aqui, ó, a aula número 1, como aprender tráfego e dominar os anúncios online. Aula número 2, como prospectar, precificar e fechar com os melhores clientes. Aula número 3, as 5 habilidades do gestor de tráfego profissional. E a aula número 4, o plano prático para faturar mais de 10 mil por mês como gestor de tráfego, ainda em 2023, ano que vem. Tá? Não é em um mês, porque isso não existe. Quem te prometer isso, foge e a pessoa está tentando te enganar. Mas enfim, então, coisa número 1 que você vai fazer na sua rotina como gestor de tráfego é estudar. Número 2, o gestor de tráfego, ele tá sempre prospectando, tá? E aí tem várias maneiras de você fazer isso daqui. Você pode prospectar. A gente vai falar disso na semana do gestor de tráfego, aqui na nossa aula número 2. Tem várias maneiras, mas você pode fazer isso organicamente, sem gastar dinheiro. Você pode fazer isso ligando para as empresas. Você pode fazer isso pelo Instagram. Você pode fazer isso através do tráfego pago, rodando anúncios para prospectar pessoas. Mas eu acredito que o bom gestor de tráfego, aquela pessoa que leva o trabalho de gestão de tráfego a sério, ele está sempre procurando novos clientes, tá? E até mesmo para trocar os clientes antigos que não fazem mais sentido pelos clientes novos e para estar procurando novas oportunidades. Porque a única maneira de você crescer como gestor de tráfego é você ou cobrando mais dinheiro dos seus clientes atuais, ou você conseguindo novos clientes, ou então você vendendo outros serviços para os seus clientes atuais. É as 3 maneiras que você tem de ganhar mais dinheiro. Então, o gestor de tráfego ele tem que estudar, ele tem que prospectar, ele tem que ir atrás de novos clientes, ele tem que fazer o tráfego pago. E aí, quando eu falo de fazer tráfego pago, aqui vai entrar a parte de configuração de ferramentas. Então, tem que aprender a criar minha conta no Facebook, no gerenciador de anúncios do Facebook, configurar minha conta no Google Ads, configurar minha conta no TikTok Ads, no Pinterest Ads, no LinkedIn Ads, Twitter Ads, Taboola Ads. Você tem que saber fazer a configuração do Google Analytics, do Google Tag Manager. Você tem que saber fazer 1 milhão de configurações, criar as contas de anúncio. Você tem que saber subir as campanhas, tá? Então, você tem que saber subir campanhas, anúncios e... eu vou botar aqui, ó, subir, tá? Que você vai ter que subir as campanhas no seu dia a dia, subir os anúncios na plataforma, criar novos testes. Então você vai ter o tempo inteiro, você tem que operar a ferramenta ali de gestão de anúncios online. Você tem que solicitar os recursos para fazer o seu trabalho. Então, você vai pedir para o seu cliente te mandar os anúncios, porque não é você, gestor de tráfego, que faz os anúncios. Você tem que pedir para o seu cliente te mandar uma determinada página. Você vai solicitar o tempo inteiro materiais para você fazer o seu trabalho. Você vai otimizar as suas campanhas, então você vai solicitar, otimizar e você vai relatar, você vai criar relatórios. Então, o trabalho do gestor de tráfego é baseado, a parte de tráfego pago que você tem que fazer no dia a dia são essas 5 coisinhas aqui do tráfego pago, tá? Você também tem que lidar com os clientes, porque você está vendendo coisas, tá, para eles, você está vendendo um serviço para eles, então você tem que fazer reuniões, você tem que prestar contas.
e você tem que responder, dar suporte, vou colocar aqui, ó, dar suporte, que seria responder ele via e-mail, via WhatsApp, via Telegram, Discord, Slack, seja qual seja a ferramenta, seja qual for a ferramenta que você escolher para falar, para conversar com esse determinado cliente, aqui vai depender da preferência do cliente. E o ponto número 5, você também tem que estruturar sua empresa, tá? Então tem a parte burocrática, você tem que emitir nota fiscal, você tem que contratar, você tem que fazer o atendimento, você tem que criar processos, você tem a parte aqui empresarial do dia a dia do gestor de tráfego, que no começo não é o seu foco, tá? Não é nisso aqui que você vai focar, mas depois de um tempo passa a ser o grande foco de qualquer gestor de tráfego, a parte da estruturação empresarial. Tá, beleza, Pedro, mas no que eu tenho que focar? Como que eu sei o que eu tenho que fazer no meu dia a dia? Porque são muitas tarefas. Eu até sabia já o que eu tinha que fazer, mas como que eu faço para ter certeza que o que eu estou fazendo é realmente efetivo, é o que vai me levar para o próximo nível, é o que vai fazer eu ter mais resultado? Tá? Como que você vai fazer isso daqui? Você vai usar a lógica do quebra-cabeça. O que é a lógica do quebra-cabeça? A lógica do quebra-cabeça é o seguinte, para você definir as suas tarefas essenciais, que é o ponto número 2 da nossa aula, vou colar aqui no bloco de notas, mas você não precisa ver ainda, tá? O que é a lógica do quebra-cabeça? Essa daqui eu aprendi com meu amigo Jerônimo Temel. Ele fala o seguinte, que a vida é como um quebra-cabeça. Você tem um saco cheio de peça de quebra-cabeça, cheio de peça do quebra-cabeça, cheio de peça do quebra-cabeça. Qual que é o problema da maioria das pessoas? O problema da maioria das pessoas é que elas pegam aquele saco, aquela sacola cheia de peça do quebra-cabeça e elas vão aleatoriamente colocando as pecinhas na mesa. E aí o seu quebra-cabeça, cara, não é um quebra-cabeça de 100 peças, não é um quebra-cabeça de 20 peças, é um quebra-cabeça de 10 mil peças. É o quebra-cabeça de 10 mil peças da Mona Lisa, que é tudo meio da mesma cor. É tipo impossível de montar se você não tem a imagem que forma o seu quebra-cabeça. Porque o quebra-cabeça, como que a gente faz para montar um quebra-cabeça? Não sei se você já montou, mas você pega o saquinho de peça, você separa, você tem a imagem da capa, você deixa a imagem de capa do quebra-cabeça, de como que ele vai ficar no final. Você olha para aquela imagem, você separa as pecinhas em cores, você cria uma organização, das cores das peças, olhando para a imagem que o seu quebra-cabeça vai formar, você começa a encaixar as pecinhas. Qual que é o problema das pessoas? É que elas tentam montar o quebra-cabeça da vida delas sem ter a imagem de capa. Isso faz absolutamente sentido. Você tá o que são as peças do quebra-cabeça? As peças do quebra-cabeça é o que você faz no seu dia a dia. O problema é, se você não sabe para onde que você tá indo, você tá montando o quebra-cabeça sem ter o quebra-cabeça formado, sem ter a imagem de onde que você quer chegar formada, sem saber o que você deveria estar buscando. E isso, para mim, é você definir as suas tarefas essenciais no seu dia a dia. Às vezes você tá focado demais em estruturar sua empresa, em lidar com clientes, mas você tá tão no começo que tudo que você deveria se preocupar é em estudar e prospectar. Ou às vezes você é muito avançado. Você já está ganhando dinheiro, mas você está gastando tempo demais estudando. Você está gastando tempo demais vendo aula do Sobral. Sim, isso é possível. Você pode estar gastando tempo demais me acompanhando. Você era para estar fazendo outras funções essenciais da sua empresa, tá? Então, o que eu separei aqui? Separei em níveis. Quais seriam os níveis das tarefas que você vai fazer no dia a dia? Se você é iniciante, na minha opinião, e isso é uma opinião, tá? Isso é o que eu vejo, é o que eu fiz, pelo menos no meu início. Meu foco era em estudar e prospectar. E eu coloquei em ordem de importância as coisas aqui. Se você é intermediário, e leia-se iniciante, é alguém sem clientes, tá? Sem clientes. E eu não acho que você tem que só estudar durante 2 meses e depois você prospecta. Não, é as duas coisas. Você está aqui, se você olhar para a sua rotina, se você olhar para a sua semana de gestor de tráfego, tem que estar essas duas coisas aqui muito bem feitas durante a sua semana de alguém que é um iniciante. Agora, se você é intermediário, tá ali ganhando entre 1.000, 5.000 reais, 1.000 e 4.000 reais por mês, vamos colocar 3.000. 3.000 reais por mês, e aí, claro, não é o seu salário que vai dizer se você é iniciante, intermediário, mas eu tenho que usar alguma coisa como exemplo, eu estou usando isso, tá? Se você é intermediário, ou seja, ganha entre 1.000 e 3.000 reais por mês,
Aí o seu foco já vai ser em fazer tráfego pago, porque agora você tem clientes, você tem que entregar resultado para esses clientes. Seu foco vai ser em prospectar para você aumentar o número de pessoas para as quais você está trabalhando. E seu foco vai ser em estudar, porque você é noob ainda e tem que se desenvolver, tá? Mas aqui você vai se desenvolver muito fazendo o tráfego pago. Agora, se você já é um pouco mais avançado, já está lá na casa... Aqui eu botei ficou ruim esse negócio dos valores, tá? Aqui eu vou botar aqui, ó, já tem clientes, tá? Já tem clientes, aqui tem muitos clientes. E mais de 1 ano de experiência. Eu não vou limitar nos anos de experiência. Tá, mas se você é avançado, ou seja, se você tem vários clientes, você já domina o Facebook Ads, você já domina o Google Ads, você já domina as ferramentas de tráfego, você sabe fazer campanhas, você abre o TikTok Ads e você consegue criar uma campanha lá, você sente que você domina o tráfego pago. Agora, quando você é avançado, o que você vai fazer é fazer tráfego pago. Você vai gastar mais tempo lidando com seus clientes, porque você tem muitos clientes, então isso começa a tomar muito tempo do seu dia. Você ainda vai fazer prospecções para substituir os clientes ruins por clientes bons e você vai gastar seu tempo estudando, tá? Agora, a pessoa que já é subido, o que é o subido? É o mestre dos magos, é o cara que... Tá aqui, ó, veste a camisa. Esse cara aqui é a pessoa que já tem muitos clientes, já tem muita experiência no mercado e o foco dele não vai ser mais estar na frente das campanhas. Ele vai ser a pessoa que contrata gestores para estarem na frente das suas campanhas. Então ele vai focar mais na parte da estruturação da empresa, ele vai estar mais fazendo uma tarefa mais estratégica que ele dá com os clientes. Ele ainda desce um pouco pro operacional do tráfego pago, mas ele segue estudando, porque você nunca para de estudar na sua vida, entendeu? Esse é o erro. A maioria dos gestores de tráfego, isso é muito verdade. A maioria dos gestores de tráfego que eu comecei a acompanhar lá quando eu comecei a estudar tráfego pago, a maioria, não todos, mas a maioria deixou de ser referência em tráfego pago. Por quê? Porque eles pararam de estudar, eles ficaram presos no passado e o tráfego pago está sempre mudando. Daqui a 3 anos o tráfego pago é completamente diferente do que ele era hoje. Daqui a 1 ano é completamente diferente do que ele é hoje. E a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. Por isso que eu recomendo para todo mundo que quer fazer do tráfego pago a sua profissão, por mais que você vai ter uma empresa, não deixe de fazer tráfego pago. Deixar de fazer tráfego pago e deixar de estudar é o caminho mais curto para o fracasso da sua empresa de gestão de tráfego pago. Pode anotar isso daí, tá? Então, assim, pode ter certeza disso. Então, isso daqui são as tarefas essenciais de cada nível. Isso é uma regra absoluta? Sempre tem que ser dessa maneira? É claro que não. É claro que não é uma regra absoluta. Isso daqui é só um exemplo, é só um guia, é uma direção, um direcionamento de como que deve parecer a sua rotina. Agora, se você é iniciante e você não tem nenhum pouquinho na sua semana de prospecção, você tá, Pedro, eu tenho só 3 horas por dia, eu só tenho 2 horas por dia para fazer tráfego pago. Eu tô só estudando essas 2 horas. Tá errado, tá errado. Você deveria estar prospectando. Se você já tem clientes e você parou de prospectar ou você parou de estudar, agora você está só fazendo tráfego pago, tá errado, tá errado. Se você é mais avançado, já tenho muitos clientes e pô, eu mal gasto tempo na minha agenda lidando com clientes, ou eu parei de gastar tanto tempo fazendo tráfego pago, tá errado também. Ah, agora eu já sou mais pro, que eu tô querendo crescer, eu tenho muitos clientes e você não gastou nenhum tempo na sua jornada estruturando a sua empresa, ou seja, fazendo a parte burocrática, nota fiscal, contratando outras pessoas, fazendo o atendimento, criando seus processos, cara, você também tá no caminho pro fracasso. Então isso daqui são indicativos de o que tem que estar presente na sua rotina, no seu dia a dia, para que você avance, para que você tenha mais resultados como gestor de tráfego pago. Só que ao longo desta jornada, todos nós vamos enfrentar um grande monstro. Então o monstro que todos nós lutamos contra. Qual que é esse monstro? A procrastinação. Todo mundo aqui, todo mundo, não importa a pessoa, todo mundo procrastina. Não importa o quão foda que você acha que seja a pessoa, não importa o quanto que você acha que aquela pessoa é um herói, que a vida daquela pessoa é perfeita, que ela tá sempre fazendo tudo. Não importa o quanto que você olha os meus stories e veja, nossa, o Pedro Sobral... Ele lê todo dia, ele grava aula todo dia, ele alonga todo dia, ele é um cara super disciplinado, ele nunca procrastina. E muitas vezes eu recebo essa pergunta, nossa Pedro, você nunca procrastina? Primeiro passo para você acabar com a procrastinação é entender que todo mundo procrastina. Todo mundo procrastina. E aí o segundo passo é você entender que tem 2 tipos de procrastinação, tá? 2 tipos. O primeiro tipo de procrastinação é a procrastinação com prazo. O que é a procrastinação com prazo? É a procrastinação que vai chegar uma hora que não tem mais como procrastinar, tá? Por exemplo, esta aula de hoje, eu estava
procrastinando fazer essa aula de hoje. Hoje eu gravei a aula do meu curso de Pinterest Ads, eu fiz 2 reuniões com o meu time, eu resolvi uns problemas com a Priscila, eu otimizei umas campanhas, mas eu não tava com vontade de planejar essa aula. Eu não tava com vontade, eu vou ser sincero com você. Eu tava com zero vontade. Eu até pensei, putz, vou mudar o tema da aula, vou fazer uma aula sobre criar campanhas de distribuição de conteúdo, vou fazer uma aula sobre um outro tema que vai ser mais fácil de planejar, porque não é a minha zona de conforto falar sobre rotina, não é a minha zona de conforto falar sobre dia a dia do gestor de tráfego. Por quê? Porque eu vivo o dia a dia do gestor de tráfego, mas eu não sou a pessoa que te ensina isso. E eu morro de medo de parecer aqueles coach fake que fica ensinando coisas para as pessoas que não servem para nada, tá? Mas tem a procrastinação. Só que eu tinha um prazo. Qual que era o meu prazo? 3 da tarde. 3 da tarde eu tenho que estar ao vivo aqui com você. E eu tenho que planejar minha aula até as 3 da tarde. Então, o primeiro tipo de procrastinação é a procrastinação com prazo. E o que é o prazo normalmente? É o tempo limite, é o risco de constrangimento em público ou um grande desastre, tá? Normalmente essas daqui são as coisas que vão dar o prazo final da sua procrastinação e que você vai finalmente parar de procrastinar. Então é aquilo, ao invés de você fazer um pouquinho todo dia, você deixa para fazer tudo no final. Ao invés de eu planejar essa aula no começo da manhã de hoje ou ontem, que eu tinha colocado na minha agenda que eu ia planejar essa aula ontem, eu deixei para planejar essa aula que horas? 1h30 da tarde, eu acabei de almoçar, peguei meu cafezinho, sentei aqui na frente do computador e pau, comecei a planejar a aula. Então eu tive o prazo que me fez eu me movimentar, que tomou conta da situação. Então, quando você tem um prazo, é muito mais fácil. Qual que é o problema, o seu problema, gestor de tráfego? Por que você está ferrado? Porque a maior parte das tarefas do seu dia a dia como gestor de tráfego, elas estão no segundo tipo de procrastinação, que é a procrastinação sem prazo. E o que é a procrastinação sem prazo? Cara, é quando você decide ser gestor de tráfego, quando você decide ter sua própria empresa, muitas vezes você não tem o prazo para prospectar cliente. Você não tem o prazo para estudar. Ninguém vai te demitir se você deixar de estudar, se você deixar de prospectar cliente. Agora, tenho um cliente, eu tenho um prazo determinado para subir uma campanha, beleza. Aí você pode até procrastinar até o último minuto, mas ainda assim você tem um prazo para fazer aquilo lá. Então, a procrastinação sem prazo, ela é o exercício físico que você está deixando de fazer. É o seu sono que você está deixando de cuidar, é aquela consulta com a nutricionista que você está deixando de ir, você fica adiando para depois começar a sua dieta, porque não tem um prazo, não vai acontecer, não tem um tempo limite para fazer aquilo, não vai acontecer um grande constrangimento em público, não vai acontecer um grande desastre. Até pode acontecer um grande desastre se você não se cuidar, mas não é uma coisa que é fácil, tá muito longe. O desastre, ele tá a muito longo prazo, tá muito distante de você. E é essa procrastinação sem prazo é a procrastinação mais merda da vida. Por quê? Porque é ela que faz você sentir que você tá assistindo a sua vida passar. É a procrastinação sem prazo, ela é a procrastinação que não é tipo assim, putz, eu vou deixar de conseguir alcançar os meus sonhos. Não, procrastinação sem prazo é a procrastinação que nem faz você nem começar a realizar as coisas que você quer começar. Então, procrastinação nada mais é do que o medo de você vencer a maior barreira de todas, a maior barreira da produtividade, que é o início. É o medo que você tem de começar alguma coisa. E eu tenho certeza disso. A parte mais difícil de qualquer processo, de qualquer coisa que você quer fazer na vida, é começar. A coisa mais difícil que tem para você começar a prospectar os seus clientes é a primeira prospecção. A coisa mais difícil para você começar a estudar tráfego pago é a primeira aula. A coisa mais difícil que tem para você subir as campanhas do seu cliente, que vai ser chato de você subir, é você abrir o gerenciador. A coisa mais difícil de você criar os públicos de um cliente novo que você pegou e você tem que configurar a conta dele do Google Ads, criar todos os públicos, é você abrir a conta a primeira vez. O início é sempre a parte mais difícil de todas. Tá? E o que você vai fazer? Tá, beleza, Pedro, entendi. Todo mundo procrastina. Existe uma procrastinação que é com prazo, às vezes vai ser um prazo que um cliente meu vai me dar, às vezes vai ser um prazo que eu vou ter um constrangimento em público se eu não organizar aquilo, e às vezes tem a procrastinação sem prazo, que é a pior de todas, que é a que faz eu me sentir um derrotado na minha vida, porque parece que eu fico sempre adiando o meu sucesso e eu não consigo entender o porquê que eu fico adiando o meu sucesso. Eu sei que eu tenho que fazer as coisas, pelo amor de Deus, eu entendo que eu tenho que fazer as coisas, mas eu não faço, eu sigo deixando
deixando pra depois. E aí eu me olho no espelho no final do dia e falo, putz, por que eu não fiz mais uma vez? Era só ir lá e fazer. Aí eu tô deitado na minha cama e eu fico pensando, amanhã eu vou ver todas as aulas do Sobral. Aí amanhã eu vou começar a estudar inglês e vou prospectar 20 clientes. Amanhã eu também vou começar a ler de manhã. O Sobral tem aquele negócio lá da tela que eu pego, a tela que eu fico. Amanhã eu vou começar a ler. Amanhã eu vou comer direito também. Amanhã eu vou comer direito. Café da manhã eu vou comer só ovo mexido sem nenhum carboidrato. Também vou mandar uma mensagem para nutricionista para marcar uma consulta, que amanhã eu vou começar a me cuidar melhor também. Aí você acorda no outro dia, já meteu 2 pãozinhos francês, requeijão, geleia, 3 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, já começou cagado. Amanhã eu vou acordar, aquele negócio, amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã. Outro dia, 6 horas da manhã, a primeira coisa que você faz, liga o soneca, tá? Então, o que acontece? A gente fica com essa frustração. Eu também fico com isso às vezes. Tem dia que eu falo assim, caraca, velho, esse final de semana eu tinha falado pra mim mesmo que eu ia gravar o curso de Pinterest Ads lá. Fiquei enrolando o final de semana inteiro, só ontem que eu comecei a gravar. Mas ainda assim, comecei a gravar ontem, pelo menos isso. Mas a gente fica jogando as coisas pra depois e não é só você, é todo mundo, cara. Todo mundo deixa as coisas pra depois. Todo mundo fica trocando o prazer do curto prazo pelo prazer do longo prazo. E o que é isso daí? Isso é a primeira coisa, inclusive, que você vai utilizar pra você parar de procrastinar. Como parar de procrastinar? O guia de um não coach. Ah, não sou coach. É o guia de uma pessoa que eu faço isso aqui no meu dia a dia. O que eu faço? Tô te falando o que eu faço e o que funciona pra mim. Primeira coisa que eu faço pra parar de procrastinar. Eu evito trocar o prazer do curto prazo pelo prazer... Aliás, o prazer do longo prazo pelo prazer do curto prazo. O que é o prazer do longo prazo? Putz, quero ficar no shape. Quero botar o shape, quero botar a barriga tanquinho, ficar definido, quero ficar forte. Esse é o meu prazer do longo prazo. Não vai ser da noite pro dia, vai demorar pra eu chegar nesse prazer do longo prazo. O que é o prazer? Só que vai demorar 1 ano, 2, 3 anos pra eu chegar lá. O que é o prazer do curto prazo? Prazer do curto prazo é fui no restaurante, pedi um cafezinho, veio junto com o cafezinho o quê? A porra de um brigadeiro. Olho pra aquele brigadeiro e falo assim, vou comer essa merda, por quê? Porque isso vai me dar uma descarga de dopamina. Dopamina é o quê? É o prazer, é os neurônios aqui, é o hormônio, desce no seu corpo aquela sensação de prazer, aquela sensação boa. Então é muito fácil eu trocar um prazer instantâneo por um prazer de longo prazo, e procrastinar é isso, é quando a gente troca o prazer do longo prazo pelo prazer de curto prazo. Como que a gente faz pra minimizar isso? Você vai sempre dividir todas as suas grandes tarefas em pequenas etapas e vai celebrar suas pequenas vitórias, tá? Então, toda a minha grande tarefa eu divido numa pequena etapa. Deixa eu te dar um exemplo, que é até um dos próximos pontos que eu vou falar aqui. Exemplo, ó, isso daqui é o meu traqueador de dieta. Será que eu consigo dar um zoom aqui? Putz, não consigo. Eu vou tirar um print, que aí eu consigo botar aqui o print. Ó, isso daqui é o que eu uso no meu dia a dia. Pera aí que eu fiz cagada. Deu. Isso daqui é o que eu uso no meu dia a dia pra controlar os dias que eu tô cagando e que eu não tô cagando na minha dieta. E isso daqui pra mim é um prazer diário. Eu quero chegar em dezembro no shape. Eu vou chegar em dezembro no shape, eu tô na missão, tô focado. E aí o que eu faço aqui? Eu crio uma planilhazinha de acompanhamento de hábito. Então eu botei aqui, ó, semana 1, dieta nova, café da manhã, segunda-feira, tava dentro da dieta. Almoço na segunda-feira, tava na dieta. Lanche da tarde na segunda-feira, tava na dieta. Janta na segunda-feira, tava na dieta. Mesma coisa. O que é esses dois últimos? Sábado e domingo. Sábado e domingo, almoço. Isso aqui era domingo. Domingo no almoço, caguei. Ou sábado na janta, cada linha um dia da semana. Sábado na janta, caguei também. Semana 2 aqui, ó, fiz tudo certinho, mas janta do sábado e janta do domingo, caguei. Semana 3, já começou, você percebeu que a dieta é assim, né? Começa, vai passando, vai começando a surgir mais coisas vermelhas aqui. Semana 2, 2x. Semana 1, 2. Semana 2, 2x. Semana 3, 3x. Semana 4, aqui já tava ruim, aqui já...
que já começou a piorar. Que já deu, já meio da semana aqui, já meti um almoço com um amigo, me empanturrei de sushi, aí o negócio vai piorando, mas tá tudo bem. O que importa é, cada um desses checkzinhos que eu dou, isso daqui é uma pequena vitória. E eu celebro a minha pequena vitória. Eu celebro todas as semanas. Eu como 4 vezes por dia, 7 dias na semana, 28 refeições por semana. 28 refeições por semana. Toda semana eu comemoro que, pô, essa semana eu fiz, das 28, eu só falei 2 vezes. Das 28 na segunda semana eu falei 2 vezes, depois eu falei 3, depois eu falei 5 vezes. E aí já liga um alerta mental pra mim de que, pô, daqui a gente não pode passar, Sobral. Mas eu divido tudo aquilo que eu vou fazer em pequenas vitórias. Então, cara, o meu objetivo é fechar um cliente. Não! O seu objetivo é fazer 5 prospecções num dia. E você vai comemorar essa vitória das 5 prospecções num dia. E daqui a pouco você vai ficar tão bom em fazer as prospecções que o seu objetivo vai deixar de ser fazer 5 prospecções num dia e vai passar a ser fechar uma reunião por semana. E aí depois o seu objetivo vai passar a ser você fechar um cliente por mês. Só que qual que é o problema? Hoje em dia é tão distante para você fechar um cliente de tráfego pago que você não pode pensar que a sua vitória é fechar um cliente. Não, você tem que pegar aquela vitória que é fechar um cliente e dividir aquilo em várias pequenas etapas. E isso vai fazer com que você evite de ficar trocando sempre o prazer do longo prazo pelo curto prazo, porque você vai fazer as suas vitórias ficarem menores, tá? O ponto número 2 é crie um método para traquear os seus hábitos. Pô, cria um método para você traquear aquilo que você faz no dia a dia. Exemplo, esse bloco de notas. Você pode fazer um Excel, você pode marcar de verdinho aquilo que você está fazendo e de vermelho o que você não está fazendo. Isso daqui é basicamente, isso aqui é a lógica de você se olhe no espelho. Se olhe no espelho, veja aquilo que você está fazendo no dia a dia, encara a planilhazinha, encara ali os dias que você fez certo e os dias que você fez errado. A gente tem mania de ficar procrastinando muito e achando que o bom procrastinador, ele sempre acha que ele executa mais do que ele executa. E aí ele fala assim, não, tráfego é que é muito difícil. Você não tá fazendo porra nenhuma, caralho. Você não tá estudando, você não tá fazendo tráfego. Você gasta 2 horas por dia no YouTube vendo TikTok. Se eu pegar o seu tempo de uso do celular, você passou 2 horas no Instagram. Aí você vai me dizer que você não tem tempo pra prospectar. Vai se fuder. É óbvio que tem as pessoas que não têm tempo. Mas a maioria das pessoas que fala que não tem tempo, tem tempo. 90%. Talvez você esteja nos 10%. Mas tem pouquíssimas chances de você estar nos 10%. A real mesmo é que você passa tempo fazendo coisas que você não tinha que fazer no seu dia a dia. Tá? Então cria um método para ver se você realmente está fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Tá? Cria esse método de traqueamento. Número 2, foca no hábito e não na quantidade. Essa daqui é outra que eu aprendi com meu amigo GG. Pô, tô cheio de citações do Jerônimo Temer hoje aqui na live. Foca no hábito e não na quantidade. O que isso daqui quer dizer? Cara, é o seguinte, a sua cabeça, muitas vezes ela funciona igual o Google. Como assim? Ou o pesquisador do Google, o pesquisador do YouTube. O que é isso daqui? Quando você vai no Google e você digita a letra P, o que aparece? Isso aqui é perigoso, essa letra é perigosa. O que aparece quando você digita P? Para mim vai aparecer Pedro Sobral, Priscila Asilo. Então, o que aparece quando você digita essa letra no Google? Quando eu digito H, o que vai aparecer? Vão aparecer coisas que eu já pesquisei. Então, o Google, ele preenche automaticamente a sua pesquisa. O YouTube, a pesquisa do YouTube, preenche automaticamente a sua pesquisa. O seu cérebro é igual. O seu cérebro, ele preenche automaticamente as coisas no seu dia a dia. Qual que é a primeira coisa? Pode mandar pra mim no chat, por favor. Qual que é a primeira coisa que você faz no seu dia a dia? Qual que é a primeira coisa que você faz no seu dia a dia? Primeira coisa, você desliga o soneca, você depois pega o seu celular e fica olhando o seu celular na cama. Qual que é a primeira coisa que você... Tô com um MyLens aqui na minha tela. Qual que é a primeira coisa que você faz? Abre o olho é muito idiota, pelo amor de Deus. Mas depois que você abre o olho, qual que é a primeira ação que você faz no seu dia a dia? O que você faz? Cara, o que eu fazia no meu dia a dia até uns 4 meses atrás? Até uns 4 meses atrás, um pouquinho mais, eu acordava, Cara, eu era a pessoa que tinha 58 despertador no celular.
58. Primeiro despertador, 6 horas. Segundo, 6h10. Terceiro, 6h40. Depois, 6h41, 6h43, 6h45, 6h47, 6h50, 7 horas. E eu acreditava que eu era a pessoa. Não, mas eu sou essa pessoa. Eu preciso destes minutos para me acordar. Isso faz bem pra mim. É que eu vou me acordando. É que eu sou do tipo de pessoa que se acorda aos poucos. Isso não existe. Isso não existe, tá? O que eu passei a fazer? Pra não... E aí eu pegava o meu celular depois do soneca e eu ficava dando uma rateada no celular na minha cama. Quando eu vi era 7h30, 8 horas, estava na hora da minha aula de alongamento. Procrastinação que eu não tenho como deixar de procrastinar, porque tem prazo, porque eu marquei um horário com alguém. Mas aí 8 horas estava ferrado, tinha que fazer minha aula de alongamento. Já levantava naquela loucura. O que eu passei a fazer? Comecei simples. A Priscila fica putaça comigo, mas eu boto meu celular para despertar em outro ambiente. Eu nunca vou com meu celular não entra no meu quarto. Não entra, eu não fico, se eu quero ficar no celular, eu vou ficar na sala, no sofá. Meu celular não entra comigo no meu quarto. Eu não fico na cama com meu celular é proibido, é como se tivesse uma barreira. Eu finjo que tem uma barreira mágica que meu celular não pode entrar. O meu carregador, ele já não fica mais do lado da minha cama, ele fica longe, fica numa outra peça, eu boto meu celular para despertar lá. Moral da história, 6h20, é o horário que eu acordo hoje em dia, 6h20, hoje foi às 6, 6 horas, meu celular desperta, a Priscila fica de cara porque ela acorda antes de mim, mas ela entende que eu tô muito feliz agora sendo essa pessoa que tá com o celular longe da cama, porque a primeira coisa que eu faço é levantar, caminhar até o meu celular pensando, vou botar no soneca e vou voltar pra cama pra ficar de conchinha com a Priscila. É a primeira coisa, eu vou o caminho inteiro pensando, nunca eu acordo e falo, caralho, Vamos dominar o dia! Aqui é subido, porra! Claro que não, eu acordo falando assim, cara, que vontade de dormir mais um pouquinho. Não, vou ficar na cama mais uns minutinhos com a Pri, vou ficar de conchinha com ela. Eu vou, depois de 6 horas, velho. Se eu acordar às 7 ainda dá tempo de ler, dá pra fazer tudo do meu dia se eu quiser acordar às 7. Mas até eu chegar no meu celular, eu já tive tempo de perder esse modo sonâmbulo, porque a gente acorda meio no modo sonâmbulo. E aí teve um motivo pelo qual eu coloquei o celular pra despertar nesse horário. Então hoje, o celular despertou, ao invés de me acordar às 6h20, eu já me acordei às 6, porque eu tomei banho hoje, primeira coisa no dia, que eu não faço isso normalmente. Não que eu não tomo banho normalmente, ficou estranho isso, né? Não que eu não tomo banho normalmente, mas é que eu não tomo banho quando eu acordo. E hoje eu já tomei banho porque eu queria me acordar, ler meia hora, sentar na frente do computador e gravar a aula, antes da minha aula que eu tinha às 8 horas de alongamento. Então eu, fiz meu plano. Falei, cara, eu botei o celular pra despertar às 6 e não 6h20 hoje por um motivo, porque eu calculei que eu ia ter esse tempo do banho. E aí depois eu ia já sentar com o cabelo bonitinho entre aspas, né? Mas com o cabelo mais arrumadinho, para gravar as minhas aulas. Então eu fiz esse planejamento. E aí o que eu quero te dizer com isso? Que a sua cabeça, ela vai preencher com mais facilidade aquilo que é um hábito. Quer dizer que porque vai ter mais facilidade vai ser fácil? Não! Vai ser difícil, não vai ser fácil e treinar não é fácil. Hoje eu vou sair daqui dessa live e eu vou fazer um treino de 2 horas. Você acha que eu quero ir? Claro que não, claro que eu não quero. Mas é mais fácil fazer porque eu já estou fazendo isso nos últimos dias. Então o hábito não é que ele deixa o difícil fácil, mas ele facilita o difícil. E essa que é a grande diferença. Então foca em você criar o hábito de fazer aquilo e não na quantidade. Quando eu comecei a ler, cara, eu nunca lia 30 minutos. Tem dia que hoje eu me sento e leio 1 hora de manhã. Cara, eu não aguentava ler 5 páginas. Mas eu comecei lendo 3 páginas por dia, 2 páginas por dia. Só o ato de pegar o livro. E aí minha principal dica que eu te dou nessa parada do hábito, aí sim vem de um livro essa dica, de todo o livro, pra mim foi a única coisa útil, que é o Hábitos Atômicos. E lá no livro ele fala da regra dos 2 minutos. Já falei sobre isso várias vezes, mas vou repetir para quem nunca ouviu. O que é a regra dos 2 minutos? Ele fala o seguinte, o hábito que você quer formar, ele tem que ter no máximo 2 minutos. Então o hábito não pode ser sentar e ler meia hora, porque meia hora tem mais do que 2 minutos. O hábito de prospectar 5 clientes demora mais do que 2 minutos? Demora mais do que 2 minutos. Então, o hábito que você tem que querer formar não pode ser o hábito de prospectar 5 clientes. O hábito, às vezes, tem que ser você estar pronto, ou você sentar na frente do seu computador, você abrir a ferramenta que você vai usar para prospectar os seus clientes e procurar o primeiro. Esse tem que ser o seu hábito. Tem que ser algo que demora no máximo 2 minutos. O meu hábito de leitura é, eu pego o meu Kindle, porque eu gosto de ler no Kindle, eu pego o meu Kindle, eu abro o meu livro
e eu sento na cadeira onde todos os dias eu leio. Este é o meu hábito. Se eu quiser ir lá, pegar meu Kindle, abrir o Kindle, sentar na cadeira, Kindle aberto e não ler bosta nenhuma, eu posso fazer isso. E eu vou considerar o hábito como feito. Eu vou marcar verdinho na minha planilha de hábitos. Por quê? Porque é praticamente impossível você fazer o primeiro e depois não fazer o próximo. Porque o mais difícil não é você ler o mais difícil pra mim não é ler meia hora. Não é. O mais difícil pra mim é sentar e abrir o livro. Essa é a parte mais difícil. O mais difícil pra você não é sentar e estudar 2 horas de tráfego pago. É você sentar e abrir a aula. O mais difícil pra você não é prospectar 20 clientes. É você sentar e prospectar o primeiro. O mais difícil é sempre o começo. Bota isso na sua cabeça. Por isso que essa regra funciona. Porque você vai diminuir o tamanho do seu esforço. Você vai mentir pro seu cérebro. Você tá mentindo pro seu cérebro que a tarefa vai ser curta. E você vai acreditar nisso com força. Porque isso vai facilitar com que você desenvolva os seus hábitos, tá? Então, foca no hábito e não na quantidade. Próximo ponto. Crie um mapeador de tarefas. Já falei desse daqui. Não tente... Me perdi aqui nas minhas anotações, desculpa. Não tente... fazer tudo ao mesmo tempo. Cara, esse negócio de que as pessoas conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, tá aqui, ó. Eu não sou muito de indicar livro, mas tem um livro que chama A Única Coisa, ou One Thing. Tá aqui. 2 livros muito bons da vida, assim, você não precisa ler muitos livros. Já vou dar até minha opinião aqui que eu tô falando sobre ler, às vezes a galera me pergunta. Eu tô numa vibe hoje de ler os clássicos. Porque pra mim, nada contra a pessoa que escreveu O Milagre da Manhã. Mas vai passar 2000 anos e as pessoas não vão estar lendo o Milagre da Manhã. Mas vai passar 2000 anos e as pessoas vão estar lendo os clássicos ainda. Por um motivo, porque eles são clássicos. E os clássicos, eles têm mais a falar sobre a vida do que os livros que falam sobre a vida. Por isso que eu gosto de ler romance, por isso que eu gosto de ler literatura russa, literatura francesa. Não é porque eu quero parecer inteligente, porque eu achava que as pessoas que liam isso só queriam parecer inteligente. Ai, eu leio literatura russa. Eu achava isso muito pedante. Só que até eu parar e ler. Aí eu falei, caraca, isso é muito massa. Isso aqui conta, isso aqui explica como é que a vida funciona. Por isso que eu comecei a ler mais romances de clássicos da literatura do que ficar lendo livro que fala sobre como viver a vida. Mas esses daqui são bons livros que te falam sobre como viver a vida, tá? Sendo um pouco contraditório, esses livros são bons. Cara, não tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá pra fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Isso é mentira, não existe. Não existe, mas eu consigo. Você tá mentindo pro seu cérebro que você consegue. Na verdade, você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, tá? E ponto número 5 aqui, torne o certo fácil e o errado difícil. Isso daqui é a parada do celular. Eu não entro com o celular no meu quarto. O errado é eu ficar com o celular no meu quarto. Então o que eu faço? Eu torno o errado difícil. Eu, por exemplo, quando eu vou almoçar, hoje eu posso me dar ao luxo de ter isso, mas eu tenho uma pessoa aqui em casa que cozinha. E essa pessoa que cozinha, normalmente a gente come e aí bota travessa na mesa, bota o arroz, bota o feijão, bota a carne, bota a salada e a gente se serve. Na minha vida sempre foi assim. Só que eu comecei a pedir pra essa pessoa servir o meu prato, deixar o meu prato pronto, pesado, com a comida que eu tenho que comer no dia. Por quê? Porque eu tô tornando o errado difícil. Aquela colherada a mais de arroz que eu ia colocar no meu prato, tá difícil de eu colocar. Por quê? Porque meu prato já tá servido. E às vezes isso pode só significar pra você, putz, Pedro, sou viciado em wafer. Sabe wafer? Aqueles mais podreira. Sou viciado, velho. Eu piro em wafer, velho. Eu piro. Sou fissurado num wafer. Cara, e pico um wafer ainda com sorvete, aí que fudeu, velho. Melhor coisa do mundo. Eu nunca compro wafer na minha casa. Por quê? Porque eu sei que se eu tenho, eu não consigo me aguentar. Eu sou imaturo com comida. Eu sou imaturo. O meu problema é comer o primeiro. A Priscila, por exemplo, ela pode comer meio pão de queijo. Literalmente, meio pão de queijo. 1 pedaço de pizza. Eu não. Eu preciso comer os 8 pedaços de pizza. Eu preciso comer a caixa de bis inteiro. Eu preciso comer todos os pães de queijo. Eu preciso me empanturrar. Eu sou aquela pessoa que gosta de botar comida com quantidade na boca, sabe? Comer num tupperware com colher, porque eu gosto de sentir a quantidade. Eu gosto de comer feio. É sério, eu tô falando real pra você. Eu sou essa pessoa. E aí, mas o que eu faço? Eu torno todos esses errados difíceis. Eu não compro as coisas que eu não quero comer. Eu
tenho a comida que hoje eu, tenho sou super abençoado de ter isso na minha vida, graças a Deus, de, ter alguém que trabalha aqui, que uma pessoa que trabalha na minha casa e que cozinha, e aí eu peço pra essa pessoa, monta o meu prato pra mim, essas são as quantidades. Pra quê? Pra tornar o errado difícil. Então, eu torno o certo fácil e o errado sempre difícil. Eu aqui, onde eu trabalho, eu sou o rei de tornar o certo fácil. Eu tenho uma câmera, e a minha câmera tá aqui, essa câmera aqui que você tá me vendo, essa câmera profissional, ela tá sempre no mesmo lugar. E todo mundo me fala assim, Pedro, por que você não grava em outro cenário? E eu digo assim, não, tá maluco? Vou gravar em outro cenário? Vou ter que mexer minha câmera do lugar? Vou ter que mexer o meu microfone do lugar? Vou ter que mexer a minha luz? Cara, se alguém vem aqui e mexe no meu escritório, eu surto. Por quê? Porque a pessoa acabou de atrapalhar a minha rotina. Eu crio, cara, dinheiro pra mim. Vou te falar uma parada aqui que é a coisa que dinheiro é mais pro da vida. É pra realizar sonhos, pra dar segurança pra quem você ama. Ponto. 2 coisas. E a terceira coisa, dinheiro é pro demais para você criar o ambiente certo, o ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Então o fato de eu ter aqui 2 monitores, 2 internets, uma câmera profissa, de ter minha luz aqui sempre bonitinha, ter um microfone bom, tudo sempre perfeito para eu gravar, isso facilita muito. A maioria dos meus concorrentes, que eu olho para os cursos dos caras, e os caras têm um curso mega elaborado, gravam em 58 cenários diferentes, então toda hora é uma mega produção, eu falo assim, coitados, nunca vão ter corrida pra me alcançar, porque eu crio o meu conforto, eu torno o certo absolutamente fácil, e isso me ajuda ao quê? A não procrastinar, que é sobre o que a gente tá falando aqui, tá? E aí, por último e não menos importante, tenha um deadline. O que é um deadline? É a linha da morte. Vamos traduzir ao pé da letra. É a linha da morte. O deadline é a linha da morte. Então, o deadline é o prazo. Porque se você tem um prazo, você acabou de ter, ao invés de ter uma procrastinação sem prazo, que é mais fácil de você procrastinar, você tem uma procrastinação com prazo. Pedro, como é que eu faço para ter um deadline? Cara, você pode colocar na sua agenda o dia que você quer terminar aquilo, mas você pode dar uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. O que é essa imagem aqui? Isso daqui, cada um desses quadradinhos aqui que você está vendo, ó, cada um desses aqui é um quadradinho. Cada quadradinho desse daqui que você está vendo é uma semana. Uma semana, cada um, numa pessoa que vai viver 90 anos. Cada um desses daqui é um quadradinho, uma semana da vida de alguém que vai viver 90 anos. É uma expectativa de vida boa. Tá? Muitos de nós aqui vamos viver até os 90. Então, você já completou vários desses daqui. Talvez você já esteja até por aqui, ó. Tem gente que já tá na metadinha. 45 você já tá na metadinha. Então, isso daqui é o quê? É pra você se desmotivar? Pra você ficar ansioso? Não. Isso daqui é justamente pra você entender que não existe procrastinação sem prazo. Eu comecei falando da procrastinação sem prazo de propósito. Porque, na verdade, eu não acredito nisso. Eu acredito, e tem várias teorias que falam desses 2 tipos de procrastinação, mas eu não acredito. Eu não acho que tenha procrastinação sem prazo. Eu acho que toda procrastinação tem um tempo limite. Vai chegar uma hora na sua vida, meu querido, minha querida, que não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. E essa hora é quando você vai pro caixão, quando acaba, todo mundo morre. Uma hora é igual a lâmpada, uma hora a lâmpada queima, uma hora ela apaga. E isso pode ser um motivo de ansiedade, pode ser um motivo para você entrar em desespero, ou você pode encarar isso como a água na sua bunda batendo para você fazer alguma coisa da sua vida, para você ir lá e fazer as coisas que você tá procrastinando de fazer. Cara, eu só faço aquilo que eu faço na minha vida. Claro, eu tenho um propósito, eu tenho meus propósitos pessoais, acredito que você deve ter o seu porquê que a gente tanto fala. É óbvio que você tem que ter o seu porquê, é aquilo que... outra é que, o GG tá presente hoje na live. O GG me falou essa daí. O seu propósito responde a seguinte frase: o que faria você continuar quando todo mundo mais pararia? Quando você consegue responder essa frase, é o seu propósito. Mas, eu sou muito motivado com o tempo limite. Eu sou muito motivado com o fato de que eu tenho um tempo finito aqui na Terra e, cara, eu quero fazer valer. Não quero ficar deixando pra depois. Eu não quero passar um ano inteiro da minha vida e olhar e ver que eu não fiz nada do que eu falei que eu ia fazer. Porque o que mais me faz feliz hoje na minha vida é eu fazer as coisas que eu falei que eu ia fazer. E no final das contas, rotina nada mais é do que isso. Rotina nada mais é do que você, volta aqui no bloco de notas, você
criar um planejamento, ou seja, o que é criar um planejamento? Decidir o que você vai fazer e fazer. Isso é rotina. Rotina igual criar um planejamento, decidir o que você vai fazer e decidir o que você vai fazer constantemente todos os dias. Isso, no final das contas, é rotina. E como que você faz para definir a sua rotina? Como definir minha rotina e ser mais produtivo? Primeiro, o que é produtividade? Produtividade é uma relação, ou seja, são duas coisas que conversam. É uma relação entre recursos e resultado. Tá? O que são os recursos? Por exemplo, para construir este negocinho aqui do subido, essa paradinha aqui do subido, ó, ele até quebrou, deixei cair. Caraca, alguém deixou cair, velho, porque ele não tava quebrado. Agora que eu descobri que quebraram o meu bagulho. Tá, mas tudo bem. Esse rolezinho aqui do subido, o que eu preciso pra fazer ele? Recursos. Eu preciso do material, esse negócio de acrílico, então eu preciso do acrílico. Eu preciso de cola. Eu preciso de tempo. São as três coisas. Vamos dizer que com cola, acrílico e um negócio de cortar, tá? Um cortador, vou botar aqui um cortador, eu não sei se é exatamente isso que precisa, tô fazendo exemplo de improviso aqui, cortador, cola e tempo. Então estes são os recursos. Qual que é o resultado? O resultado é o negócio do subido, não sei como é que eu chamo isso daqui. O resultado é esse negócio do subido aqui, tá? Este é o resultado. O que é produtividade? Produtividade é quando eu minimizo os recursos igual a minimizar recursos e aumentar resultados. Ponto. Isso é produtividade. Então pode ser que se eu demoro 2 horas para fazer um negocinho do subido e amanhã eu tô demorando 1, eu fui mais produtivo. Por quê? Porque eu diminuí os meus recursos, eu diminuí o tempo e aumentei o resultado. Aumentei, fiz mais negócios do subido. Ao invés de fazer 1, eu fiz 2. Ou pode ser que agora eu tô usando menos acrílico. E aí eu tô conseguindo fazer o mesmo negócio do subido. Porque eu descobri que eu não precisava gastar tanto na base. Algum motivo assim, alguma coisa assim. Mas eu diminuí os recursos e aumentei o resultado. Então, a produtividade, ela é a medida do quão eficiente você é para fazer as suas tarefas. Ponto. Primeira coisa que você precisa entender, o quão eficiente você é para fazer as suas tarefas. E qual que é a maior barreira da produtividade? É o início, ou seja, a procrastinação. É você não começar aquilo que você tem que fazer. E como que eu faço para ser uma pessoa mais produtiva? Como que eu faço para ter as coisas da minha rotina? Cara, o que você tem que fazer no dia a dia, eu já falei aqui. Você tem que, como gestor de tráfego, estudar, prospectar, fazer tráfego pago, lidar com seus clientes, estruturar sua empresa. Esse é o trabalho de um gestor de tráfego. É isso daqui que você tem que fazer. Como que você vai dividir isso daqui? Você vai dividir isso aqui mais ou menos, é um guia, é uma indicação, é um framework que não é uma regra, mas ele é uma ideia daquilo que você do que tem que ter no seu dia a dia como gestor de tráfego, tá? E aí como que você vai fazer para fazer essas coisas aqui de maneira produtiva? Número 1, absolutamente óbvio, porque para mim produtividade é simples, absolutamente óbvio. Saiba exatamente o que você precisa fazer na sua semana e no seu dia. Ponto. Todos os dias. Se você, vou te falar uma verdade. Quem aqui hoje sentou para trabalhar, sentou para fazer suas coisas no dia e não tinha escrito num Trello, num papel, num Excel, não tinha escrito em algum lugar aquilo que você ia fazer no dia, manda um eu no chat, por favor. Só para eu ter uma noção. Pode falar, ninguém vai estar te julgando aqui. Tem outras 1000 pessoas que não vão falar nada. Ó, olha o chat, tá um absurdo de gente mandando eu. Todos vocês foram, com toda a certeza do mundo, improdutivos. Improdutivos. Vocês poderiam ter feito muito mais hoje
Se vocês tivessem gastado 10 minutos ontem, ou até mesmo 10 minutos hoje, eu nunca gosto de fazer no dia anterior, eu gosto de fazer no próprio dia, pensando exatamente nas tarefas que vocês iam fazer. É simples, produtividade é simples, as pessoas complicam, tá? Então, se você tivesse planejado exatamente o seu dia, a sua semana, você ia saber o que você tinha que fazer. Eu sei as tarefas que eu tenho que executar essa semana, então eu tenho a lista de tudo aquilo que eu tenho que executar essa semana, e aí eu vou alocando essas tarefas no meu dia a dia. Então eu tenho uma definição primeiro semanal, que essa aqui você vai fazer todo domingo. Domingo é o dia pra você fazer isso. Domingo é o dia pra você não fazer nada. Domingo é o dia que você tem que tirar pro descanso. Domingo é o dia que você tem que tirar pra ir na missa. É o dia que você tem que tirar pra cuidar do seu espírito. É o dia que você tem que tirar pra planejar a sua semana. É o dia que você tem que tirar para saber o que você vai fazer nos próximos dias. E aí você vai alocando diariamente as suas tarefas, que você vai ter a visão macro da sua semana. Simples assim. Se você souber exatamente o que você precisa fazer na sua semana e no seu dia, vai ser muito mais fácil de você executar, muito mais fácil. Aí você vai, número 2, definir quais são as atividades que você precisa fazer naquele dia, com base no seu nível. Então, com base no nível que você tá agora, se você é mais iniciante, mais intermediário, mais avançado, você vai definir o que você tem que fazer. Papo aqui, de adulto para adulto, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe. Às vezes você tá com medo de encarar, você tá com medo de começar a fazer, você fica deixando pra depois, você fica na armadilha da preparação. Ai, não vou me preparar pra... Não. Cara, falou que vai se preparar pra começar a fazer, baby bosta. Baby bosta na hora, aqui ó. Título Baby Bosta pra você. Não existe. A melhor maneira de você se preparar é você já começar a fazer. Para de usar meios de preparação ineficientes. Se preparar sem executar é absolutamente ineficiente. Então, começa a se preparar já no campo de batalha, tá? Então, defina quais atividades você precisa fazer naquele dia com base no seu nível. Número 3. Tenha bem definido o seu número de clientes ideal e quanto cada um deles te gera de resultado. O que eu quero dizer com isso? Cara, se você, por exemplo, eu tenho minha agência de tráfego, tá? Tenho a minha agência de tráfego lá, Together, a minha agência. A gente tem um número X, a gente tem uma agência pequenininha, mas a gente quer clientes que pagam bem. Na minha agência de tráfego, a gente consegue atender hoje 10 clientes. 10 clientes, é o que eu consigo atender de número de clientes. Pedro, como que você sabe isso? Porque eu contabilizo, é simples também. Você, todo dia que você senta para trabalhar para um determinado cliente, você anota o horário que você começou, você anota o horário que você terminou, você faz o cálculo de quantas horas você gastou naquele cliente por semana, você sabe quantas horas aquele cliente te consome por semana. Se eu sei quantas horas um cliente me consome por semana, eu também sei quantas horas eu estou disposto a trabalhar por semana, pronto. Eu sei bem definido o número dos meus clientes ideais. Tem gente que tem 50 clientes. A pessoa que tem 50 clientes, ela tem que dedicar pouco tempo para cada cliente, ou ela tem que ter mais pessoas trabalhando junto com ela. Tem gente que tem 5 clientes. Eu teve uma época da minha vida que eu atendia sozinho 16 empresas. Eu trabalhava 16 horas por dia. Eu detestava aquilo. Aí eu diminuí meu número de clientes. Eu descobri que eu comecei a ver que os meus clientes que me tomavam, quanto cada cliente meu me tomava de tempo. Comecei a ver o quanto que aquela pessoa me gerava de resultado, ou seja, o quanto que ele me pagava. E eu comecei a ver, pô, fulano não vale a pena. Tô gastando 30% do meu tempo em um cliente e ele tá me gerando 5% do meu faturamento mensal. Vou cortar fora o fulano. Então eu tenho bem definido o meu número de clientes ideal e eu tô sempre indo atrás disso e tentando melhorar os meus clientes. Poderia falar uma aula inteira só sobre isso, não vou me alongar que a gente já tá chegando no final, tá? Número 4. Separe um tempo no seu dia a dia para tomar conta das suas bolinhas verdes. O que isso daqui quer dizer? Agora, por exemplo, eu estou rodando uma campanha muito importante, que são as campanhas da semana do gestor de tráfego, tá? Então, todos os dias eu vou entrar nas minhas contas de anúncio. Deixa eu abrir todas elas aqui. Todos os dias eu vou entrar no Facebook Ads, para ver as minhas contas da semana do gestor de tráfego, para ver os meus anúncios. O que são as minhas bolinhas verdes? São essas daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma bolinha verde. Bolinha verde, escrito ativo. Toda bolinha verde são as suas campanhas ativas. Você tem que conseguir tomar conta de todas elas. Algumas bolinhas... Aqui, ó. Mais uma bolinha verde.
meus anúncios do Taboola. Todos os dias eu vou entrar aqui e vou tomar conta deles. Aqui, mais uma bolinha verde. Meu anúncio do TikTok. Todos os dias eu tenho que tomar conta deles. Mais uma bolinha verde. Meus anúncios do Google. Todos os dias eu vou entrar aqui e vou tomar conta deles. Mais uma bolinha, essa aqui é uma meia bolinha verde, né? Os anúncios do Pinterest. Eu tenho que vir aqui todos os dias e tomar conta deles. Mais uma bolinha verde. Meus anúncios do Twitter. Todos os dias eu tenho que vir aqui e tenho que tomar conta deles. Mais uma bolinha verde. Meus anúncios. Aqui não é os meus anúncios. Calma aí. Agora sim. Não é uma bolinha, que é um quadrado, né? Um quadradinho verde. Meus anúncios do LinkedIn. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fontes de tráfego diferentes para divulgar a semana do gestor de tráfego. Pô, eu tenho que dar conta de cuidar de todas elas. Então, todos os dias eu vou ver tudo que está acontecendo. Todos os dias eu tenho que dar uma olhada geral em tudo que está acontecendo. Eu não posso ter campanhas gastando dinheiro sem eu saber se elas estão gerando resultado ou não. Então, separe um tempo no seu dia a dia para tomar conta das suas bolinhas verdes. Tem clientes, Pedro, quantos clientes eu consigo atender? Depende. Você está atendendo 6 Pedro Sobral ou você está atendendo um cliente que tem uma campanha no Google e uma campanha no Facebook? Percebe a diferença entre um e outro? Eu dou muito mais trabalho para um gestor de tráfego do que um cliente que tem 2 campanhas rodando. Porque eu tenho muito mais fontes de tráfego, eu tenho muito mais investimento, é mais complexo. Então você tem que definir bem o seu número de clientes e procurar clientes que compensem o esforço que você tem que dedicar para eles versus o quanto de dinheiro que eles colocam no seu bolso, tá? Então separe um tempo para tomar conta das suas bolinhas verdes. Pare de criar campanhas do zero, tá? O que eu quero dizer com isso daqui? Eu quase nunca venho aqui na ferramenta e aperto aqui em criar campanha, aqui nesse botão verde aqui, ó. Quase nunca eu faço isso. Normalmente eu vou duplicar alguma coisa que existe, eu vou utilizar o que já está pronto para criar novas campanhas. Então eu vou fazer replicações. Isso é um pouco mais avançado, mas eu não podia deixar de falar, tá? Mas é basicamente você criar processos para agilizar o seu trabalho, tá? Isso daqui tem que ser parte do seu dia a dia. Você sempre tem que buscar fazer tudo o que você faz com a menor... Presta atenção nisso. Ser mais produtivo no tráfego pago é buscar fazer todas as suas tarefas com o menor número de cliques possível. Vou repetir. Ser produtivo no tráfego pago é buscar fazer todas as suas tarefas com o menor número de cliques possível. Então, entre você criar a campanha e ela estar publicada, tem um número X de cliques. Todo dia que você estiver na frente do gerenciador, busca o menor número de cliques para executar essa função. É assim que você vai economizar seu tempo. Um clique parece muito pouco, mas se você tem que fazer um clique 100 vezes por dia, todos os dias do ano, isso vai dar muito trabalho. Se você conseguir reduzir isso pela metade, se você conseguir diminuir pela metade o esforço, você está ganhando o dobro de tempo que você tinha anteriormente, tá? Eu não gosto de separar para fazer as otimizações, isso é pessoal, tá? Você tem que encontre uma maneira de separar, tá aqui, ó, esqueci de escrever, desculpa. Encontre uma maneira de separar suas tarefas. Tem gente que gosta de separar um dia para cada cliente, tem gente que gosta de cada dia olhar para uma fonte de tráfego. Eu tenho 7 fontes de tráfego aqui. Eu podia olhar o Facebook na segunda, o Taboola na terça, o TikTok na quarta, o Google na quinta, o Pinterest na sexta, o Twitter no sábado e o LinkedIn no domingo. Eu podia dividir assim. Era uma divisão. Não tem tá errado? Claro que não, tá? Mas eu gosto de dividir por tarefas, tá? E eu não divido os dias da semana por tarefas. Eu divido o meu dia em tarefas. Então, todo dia eu tenho alguma coisa para configurar. Todo dia eu tenho um tempinho que eu vou gastar prospectando. Todo dia eu vou gastar um tempo estudando. Todo dia eu vou gastar um tempo subindo campanha, anúncio, teste e segmentação. Todo dia eu vou gastar um tempo otimizando campanha. Todo dia eu vou precisar de um tempo solicitando alguma coisa para os meus clientes. Todos os dias eu vou precisar relatar resultados para os meus clientes. Todos os dias eu tenho que dar suporte para os meus clientes, responder o WhatsApp, responder as dúvidas, estar presente. Então, você vai precisar encontrar uma maneira de separar essas tarefas aqui entre os seus clientes, entre os dias da semana, entre os seus horários. Eu posso fazer isso por você? É óbvio que não seja iludido. Todo mundo que te dá uma receita de bolo pronto vai estar fadado ao fracasso. Aqui é para você entender que você precisa organizar isso daqui no seu dia a dia, tá? E ponto número 7 aqui para a gente finalizar essa parte de ser mais produtivo,
Não se crucifique pelos dias ruins. Tem dia que você não vai fazer nada, tem dia que você vai ser mais produtivo, tem dia que você vai ser menos produtivo. Mas a questão é, você não precisa ser a pessoa mais foda do mundo todos os dias da sua vida. Seja médio com consistência. Todos os dias, se você for médio, no longo prazo você vai ser melhor do que a grande maioria das pessoas. Eu não fui o maior produtor de conteúdo todas as semanas. Eu fiz uma live por semana durante 212 semanas. Não é a maior coisa do mundo. Mas depois que você vê 212 lives, 212 semanas fazendo aula ao vivo, eu fui bem médio. Porque tem gente que faz live todo dia, mas eu fui médio com consistência. E é aí que eu desafio os meus concorrentes. É aí que eu vejo, cara, gente fazendo live semanal, copiando a estratégia que a gente inventou. Chupa, copiões. Gente copiando a estratégia que a gente inventou sem dar os créditos, porque o problema é não dar os créditos. Isso tem de monte. Agora, pessoas que estão conseguindo fazer com tanta consistência, isso é mais difícil. Por quê? Porque é mais fácil você ser foda por uma semana do que você ser médio durante 300 semanas. É muito mais fácil você ser super bom durante uma semana do que você ser médio durante 300 semanas. E aí o problema é que você é super bom numa semana e depois você é ruim. Aí você é super bom de novo, semana perfeita da dieta e dos treinos, depois passa um mês só fazendo cagada. Aí uma semana você resolver a sua vida, resolver o seu corpo, resolver o seu tráfego pago, e aí depois você passa 4 semanas só fazendo cagada. Daí não vai dar. É melhor que toda semana ali você tenha 3, 4, 5 dias que você faz as coisas de maneira média. Um dia você vai super bem, um dia você vai super mal, porque vai acontecer. Vão ter dias que você vai estar menos produtivo, que você vai estar com menos vontade. Às vezes é o seu corpo gritando pra você deixar de querer ser tão produtivo. De maneira nenhuma eu tô aqui pra criar o super culto à produtividade. Não é isso que eu tô falando, entendeu? Eu amo ser improdutivo, eu amo não fazer nada com a minha esposa. Passei o final de semana inteiro. Sábado eu fiquei de ressaca porque sexta-feira eu fui num casamento. Domingo eu só fiquei no sofá vendo seriado com a Pri. Eu adoro ser improdutivo, eu não tô fazendo um culto aqui. É que a questão é, a aula é sobre rotina, a aula é sobre produtividade, então eu vou falar sobre esse assunto. Mas não se crucifica pelos dias ruins porque eles são normais. Mas também não normalize ter sempre dias ruins, tá? Não se crucifique pelos poucos dias ruins, mas não normalize ter somente dias improdutivos. Isso não é normal e não é saudável. Tá? Nenhum dos dois extremos é saudável. Tem gente que fica criticando as pessoas, os coaches, as pessoas super produtivas, fica criticando, mas a pessoa mora no outro extremo, tá? E aí, pra gente finalizar, a base, eu botei até como título aqui do ponto número 5, né, aqui no começo da aula, a base de uma rotina de sucesso, que na minha opinião é a base para você ser um profissional foda, é você ser uma pessoa foda. Então assim, antes, para ter um CNPJ, essa eu aprendi com o Marcos Marques, para ter um CNPJ forte, você precisa ter um CPF forte. Você precisa ser uma pessoa foda. Quer ser um profissional foda? Seja uma pessoa foda. Gasta tempo, cuida da sua alimentação, faz exercício, dorme, gasta um tempo pra ler, passa tempo com quem você ama, com quem você gosta, faz aquilo que você gosta de fazer, não faz nada durante um tempo, não dorme com o celular do seu lado. Então, tenha uma vida foda. E no começo, você vai ter que sim sacrificar tudo isso para criar sua empresa, porque você vai precisar trabalhar mais do que o normal, porque você tem 2 empregos, porque você tá numa situação que não é favorável, porque você tá sendo desfavorecido. E tá tudo bem, muita gente é desfavorecida, mas eu garanto para você, tem muita gente que sonharia em ter a vida que você tem hoje, e você tá aí reclamando, de boca cheia. Então, sim, trabalha para ter mais tempo livre, mas trabalha não só para ficar enfiando dinheiro na sua conta bancária, trabalha para liberar tempo na sua vida para que você possa cuidar da sua pessoa física. O seu CNPJ só serve para servir a sua pessoa física e não o contrário. Não é o seu CPF que serve o seu CNPJ. Isso pode acontecer no começo, mas esse jogo ele tem que virar. Depois de um tempo, é o seu CNPJ que vai servir o seu CPF. É o seu CNPJ que vai criar os recursos, leia-se também dinheiro, é o CNPJ que cria os recursos para que a gente possa ter a nossa vida foda, para que você possa ter a vida que você tem tempo para fazer aquilo que você ama, para que você possa ter tempo de cuidar das pessoas que você gosta, para que você possa ter tempo de se cuidar, para ser uma pessoa feliz e saudável, porque no final das contas a vida é sobre isso, é sobre você cuidar da sua saúde, é sobre você ser uma pessoa feliz, sobre você buscar se desenvolver, sobre você gastar tempo com você mesmo. E quanto mais tempo você gasta com você mesmo, mais cara vai ficando a sua hora,
mais caro você vai ficando, mais você vai poder cobrar dos seus clientes de gestão de tráfego. Eu costumo falar que quando eu comecei a trabalhar para o Mairo, e eu era dono das minhas 24 horas do meu dia, ele me pagava para eu meditar todos os dias, ele me pagava para eu fazer exercício todos os dias, ele me pagava para eu dormir 8 horas por dia. Todos os meus clientes me pagam para ser uma pessoa mais foda. Num primeiro momento, você vai ter que gastar mais tempo estudando e prospectando para ser essa pessoa mais foda. Mas a partir de um determinado momento, parte do seu trabalho vai ser se tornar uma pessoa mais foda, vai ser investir mais tempo em você para que a sua hora acabe ficando mais caro, você cobre mais dos seus clientes, cresça o seu CNPJ, mas acima de tudo, cresça também o seu CPF. Fechou? Então, essa foi a nossa live número 212, rotina de um gestor de tráfego, como organizar o seu dia a dia, vou mudar o título da live, vai ser rotina de um gestor de tráfego, como parar de procrastinar, ser mais produtivo e organizar a sua rotina. Espero que vocês tenham gostado, essa é uma live que tem tudo pra que você estivesse esperando uma coisa, mas na verdade eu entreguei outra, mas eu entreguei aquilo que de coração eu senti que ia gerar mais valor pra você, ia te ajudar mais. É um assunto que eu vivo todos os dias, não tô acostumado a falar. Então, por mais que esteja na live 212, ainda assim é um assunto novo pra mim. Espero de verdade que você tenha gostado. E quero te lembrar que na próxima semana temos a Semana do Gestor de Tráfego. Começa dia 1º de novembro. Vão ser uma semana de 4 aulas, um intensivo bizarro de muito conteúdo sobre gestão de tráfego pago. Vai ser um conteúdo muito prático. E no final da Semana do Gestor de Tráfego, a gente abre sim inscrições para a comunidade Sobral de Tráfego. E é muito importante que você assista a Semana do Gestor de Tráfego, porque eu já vou adiantar aqui, pode ser que alguma vaga da comunidade Sobral seja sorteada para as pessoas que participarem do evento. Então não deixe de participar do evento. Fechou, minha gente? Tamo junto? Pera aí que tá bugado aqui tá bugado meu chat. Deu. Tô escutando vocês. Fechou? Solta o dedo nesse like aí pra esse vídeo chegar até mais pessoas e eu vejo vocês na próxima semana. Na semana que vem, não é na próxima terça, mas na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, na primeira aula da Semana do Gestor de Tráfego. Eu vejo vocês todos lá. Valeu, tamo junto. Fui. Se cadastrem.